empreendedor, para ele se tornar um empreendedor de fato, para ele ser um empreendedor, ele precisa ter o quê? Conhecimento. Não existe liderança sem conhecimento. E para você ter conhecimento, só tem um jeito, Paulo. Dedicação. Não existe conhecimento sem a pessoa se dedicar. Uau. Então, tenha conhecimento, dedique-se para ter conhecimento, tenha conhecimento que você naturalmente será reconhecido como líder. Não será colocado como um líder, será reconhecido como líder. Quando demitir? Bom, é aquilo que eu falei, né? Quando você tem uma pessoa que não está dentro da característica, não adianta você insistir, né? Você achar que aquela pessoa vai mudar. As pessoas têm características de como ela não vai mudar. Não adianta você querer passar processos para uma pessoa que não obedece processos. Ela não vai. Você pode ter o melhor treinamento, você pode dar treinamento toda semana e você não vai conseguir, porque aquela pessoa não segue processos, né? Ela tem um perfil de improvisar, que também é muito legal, mas é uma coisa que tem que saber... Adequada a alguma coisa. Alguma coisa. Então, quando demitir, quando você identifica que você tem esse tipo de pessoa que não se encaixa com aquela cadeira, daquela necessidade, ou você troca dentro da sua empresa, ou você demite. E você vai estar fazendo um bem, não só para a sua empresa, mas eu acho que principalmente para aquela pessoa. Claro. Para ela, e inclusive, dar esse feedback. Falar, olha, essa posição aqui, eu preciso de uma pessoa que tenha esse perfil, e você tem um perfil totalmente diferente. Você tem um perfil para fazer isso. Busca alguma coisa com esse perfil que você vai ser feliz. Não é nem justo esperar dela e cobrar dela o que ela não tem como dar. Exatamente. E demite, ela vai para o lugar que ela tem habilidade, tem o perfil, e ela vai florescer naquele lugar. Porque às vezes você precisa demitir uma pessoa em benefício de outras centenas de outras pessoas, porque tudo se faz numa equipe, né? Eu acho que o grande papel do CEO, né, ou do empreendedor, líder daquela empresa, é exatamente saber montar uma boa equipe. Eu gosto de dar o exemplo como um maestro de uma orquestra, né? O maestro, ele não precisa ser o melhor pianista, o melhor violinista, o melhor saxofonista, ou seja, ele não precisa ser o melhor nada disso. Ele precisa o quê? Ele precisa saber escolher os melhores músicos. Então ele precisa avaliar os melhores músicos. E mais importante do que isso, ou tão importante, mas tão importante quanto isso, é fazer com que esses músicos convivam em harmonia. Porque você também tem um problema grande de relacionamento, de ego, de tudo isso, igualzinho numa empresa você tem numa orquestra, ou vice-versa, né? Então, esse é o grande papel do CEO, identificar as pessoas corretas, as cadeiras corretas, e para ela estar ali entregando o seu melhor em harmonia. E só assim você terá um resultado harmônico. Na tua empresa é a mesma coisa. E tira o maestro de frente de uma orquestra que ensaiou, treinou por vários dias para fazer aquela apresentação, cada um está com a sua partitura. Tire o maestro dali para você ver o que vai acontecer, né? E ele está numa função, às vezes, tão simples, né? Está com uma varetinha na mão, fazendo assim. E muitas vezes dá a impressão, mas você vê, olha a importância de um líder dentro de uma companhia. Essa pessoa, ele treinou todo mundo sabe o que fazer, são músicos excelentes, exemplares, mas se você não fizer com que tudo aconteça em harmonia, você não terá um resultado harmônico, você terá até um resultado, mas não será harmônico, aí você vai ver aquela orquestra toda desintonizada. Sabe o que eu já fiz uma vez? Eu tenho um grupo de empresários, são black belts. São empresários, passam comigo um ano, a gente viaja o mundo todo e eu os preparo, né, para performar na vida, no business e na vida. Sim. E na vida. Então, são pessoas que ficam comigo por muitos anos. E uma vez eu peguei um maestro e ele sempre fazia apresentações, mas, amigo, eu quero que você faça diferente. Eu quero primeiro que você vá, pegue... E ele não sabia. Ele preparou uma apresentação, mas quando chegou na hora, ele disse, eu quero que você, primeiro, para começar, você vai pedir para o seu time tocar sem a sua orientação. Ele disse, não pode. Ele ficou louco. Não pode, me faça esse favor. E depois, você vai conduzir o seu time e vai liderar. E tinha dois violinos, tinha o pessoal, tinha umas 12, 14 musicistas ali. E a primeira vez, esse cara se desesperou, porque ele não podia fazer nada. Ele disse, fulano, começa aí, gente, acompanha o fulano. E ninguém entendia nada, não entendia nada. E aí, na segunda etapa,
E eles tinham que tocar a música inteira. E músico se zangava com músico, e um olhava para o outro e reclamava. Você tá... E o outro reclamava com ele, cada um cobrando do outro. E quando o maestro entra, aí começa a mesma música com o líder. E com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas, sincronizando o trabalho de cada um, o tempo de cada um, a tarefa de cada um, quando um entra, quando um sai, o papel de cada um naquela foi extraordinário. Assim, caíram fichas tremendas para mim e para todo mundo. A importância de um líder preparado. Sem dúvida, esse é o papel. Então, se você não basta só você escolher e ter uma boa equipe, né? Você precisa manter a liderança, né? E é aquela história, quando você tem um líder à frente, né? O líder é seguido, né? Não adianta você ter um líder para ser obedecido. Aí é chefe, né? Chefe é obedecido, o líder é seguido, ele é admirado, né? E como é que se reconhece um líder? Um líder é reconhecido pelo conhecimento que ele tem. Ou seja, quem busca um líder é porque ele quer informação, ele quer tirar dúvida, ele quer ter alguém que ele possa sentir como apoio, né? As pessoas, quando buscam algum líder em alguma área, seja, poxa, como você falou, né? Você deu o exemplo de advogado, você vai buscar o melhor advogado, que ele é o líder naquele assunto, né? E aí você vai lá, se informa. Então, o líder é aquela pessoa que tem, de fato, conhecimento. Então, eu acho que o empreendedor, para ele se tornar um empreendedor de fato, para ele ser um empreendedor, ele precisa ter o quê? Conhecimento. Não existe liderança sem conhecimento. E para você ter conhecimento, só tem um jeito, Paulo: dedicação. Não existe conhecimento sem a pessoa se dedicar. Uau. Então, tenha conhecimento, dedique-se. Para ter conhecimento, tenha conhecimento que você naturalmente será reconhecido como líder. Não será colocado como um líder, será reconhecido como líder. Então, se dedique naquilo que você quer fazer, naquilo que você pretende fazer ou naquilo que você está fazendo. Se dedique ao máximo. Isso naturalmente lhe trará conhecimento. Você vai lá, você vai conversar com o advogado, você vai conversar com o tributarista, você vai conversar, ou seja, você vai em todas as áreas, né? Você vai ser um generalista, é verdade. Você não tem os detalhes, mas você tem conhecimento. E você sabe aonde buscar a informação quando a coisa for além daquilo que você teve já de conhecimento. Mas ele sabe que ali você vai tirar. Olha, eu estou precisando saber disso. Legal. Olha, o que eu sei até aqui, mas amanhã eu te trago a resposta, porque ele sabe. E eu sei aonde eu vou buscar essa resposta, esse detalhe. Às vezes eu entro em palestra, coisa que eu vou, e eu gosto de fazer muito, menores, eu gosto de fazer muito depois um bate-papo, eu abro perguntas. E eu fico muito tranquilo, porque eu já falo de cara. Falo, olha, o que eu não souber, eu não vou responder, mas eu trago depois a resposta. Porque pode vir perguntas muito em detalhes e eu não sou obrigado a saber detalhes de todos os assuntos. Mas uma coisa eu digo, eu vou buscar essa resposta e eu vou ter essa resposta. E eu agradeço esse tipo de pergunta, porque cada vez que eu participo de um assunto, de uma mesa como essa, eu evoluo muito, eu cresço muito, porque eu aprendo sempre. Porque quando vem uma pergunta, um questionamento fora da curva, eu vou ter que buscar. E eu sei aonde buscar. Então, você ter conhecimento também é você conhecer aonde você vai buscar informações. E as pessoas reconhecem isso. Isso acontece sempre, né? Em algumas empresas que eu sou investidor, eu participo só do conselho, então eu estou lá e sempre tem lá uma bateriazinha de perguntas. E eu não sei todas elas. Mas eu, no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, eu trago aquela resposta, não da minha cabeça, não um chute, mas uma resposta de um especialista no assunto. Ou seja, você ser empreendedor, você tem que ser líder, mas não necessariamente você precisa ser detalhista em todo, ou seja, ter a resposta de todas as coisas, ou responder qualquer coisa na hora que te apertarem, né? Porque também tem isso. Olha só, eu vou dar aqui a pérola. Tem pérolas aqui que você vai ter que abrir a concha para tirar. João Apolinário está te dando pérolas. A primeira coisa, eu juntar o que ele já falou, só estou replicando o que ele falou, primeiro, você vai ter que ter o perfil certo. E se você somar o perfil, a busca pelo conhecimento, teu sucesso está garantido. Se eu tenho o perfil certo e sou diligente em buscar o conhecimento, vou ter o perfil certo. E olha o que ele falou, acesso à informação. Você tem que saber onde buscar a informação certa. Eu vejo muitas pessoas buscando informação no lugar errado, com as pessoas erradas,
Eu vejo gente indo pedir conselho a quem nunca fez aquilo. Ouvindo conselho de quem nunca fez aquilo. É o mais comum, né? Então, é louco. Cara, se o cara é bom nisso, pede ajuda nisso. Né? Não é porque ele está na internet, não é porque a pessoa... Cara, ele é bom nisso. Eu vejo livro de pessoas que escrevem sobre finanças que não são ricas. Como é que alguém vai escrever sobre finanças que não é rica? Como é que alguém vai escrever sobre pessoas quando não tem habilidade com pessoas? Como alguém vai escrever sobre... Não faz sentido. Então, quando for buscar informação, acessar informação, saber, essa pessoa está falando do palco ou está falando da experiência de êxito dela? Eu tenho uma história até meio engraçada. Eu recebi uma vez um pedido para ajudar, para lançar um livro, que a pessoa tinha escrito um livro, Como se tornar um milionário. E a pessoa não tinha dinheiro para fazer o início do lançar o livro, ou seja, de botar na gráfica, de fazer o livro. Um livro, ou seja, profético. Então eu achei, era uma profecia. Eu não pude nem responder, porque, quer dizer, como é que você vai ajudar uma pessoa para lançar um livro de como se tornar milionário se a pessoa não conseguiu ainda nem ter o básico, né? Então, é um pouco... acho contrassenso. Esse episódio é patrocinado pelo PCE, Programa de Crescimento Empresarial, algo que eu tenho muito, muito orgulho. Esse programa de crescimento empresarial, o PCE, é a mesma metodologia que levou a minha empresa do faturamento de R$300 mil ao ano para 350 milhões de reais. Com o PCE, a sua empresa vai ser preparada, treinada, capacitada em todos os níveis, desde o estratégico, do tático até o operacional. 6 meses de uma imersão de ferramentas e métodos que vão fazer diferença. E quando você diz, Paulo, por que PCE 10 em 12? Porque o objetivo do programa é fazer sua empresa crescer 10 vezes em até 12 meses. E isso não é uma promessa vã, é o que nós vemos aqui dentro do programa, da jornada dos nossos clientes na Febracis. Clientes multiplicando seus faturamentos por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. E isso tudo em até 12 meses. Se você é um empresário, tem 8, 10 funcionários a mais, pode ser 30, 50, 100, mas se você tem em torno de 10 funcionários a mais e você não consegue formar um time comercial, não consegue contratar pessoas competentes, se suas vendas estão estagnadas, se você não tem um marketing, não sabe usar o marketing digital e escalar suas vendas, se você não sabe que caminho seguir estrategicamente falando, amigo, amiga, está na hora de você ousar e decidir ir para um próximo nível. Então, deixa eu te fazer um desafio. Sai da zona de conforto. Se você tem ambição de crescer seu negócio, ambição de dobrar seu faturamento, dobrar seu lucro, triplicar, ou você acessa o QR Code ou clica aqui no link da descrição e vem entender mais sobre o que é o PCE, o Programa de Crescimento Empresarial. Certamente o programa mais poderoso fornecido no Brasil. Paulo, por quê? Porque a Febracis, que te fornece o PCE, já é a maior escola de negócios da América Latina. Isso mesmo, a maior escola não acadêmica, não universitária, mas é a maior escola de negócios da América Latina.